Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João. Nós estamos estudando João. Você que tem visitado a nossa igreja há pouco tempo, nós começamos lá no capítulo 1, em dezembro do ano passado, novembro, dezembro talvez do ano passado, e a gente vem há 6 meses praticamente estudando o Evangelho de João. A voz está sumindo. Bom, o Evangelho de João, todo ele, o foco do Evangelho de João é apresentar Jesus como o Verbo, né, o Criador de todas as coisas, aquela voz criadora de todas as coisas, aquele em que tudo subsiste, que desceu aqui, que nasceu de Maria e entrou na humanidade e veio para salvar os homens. Então todo o Evangelho de João tem o propósito de mostrar que Jesus é Deus. Mas ao mesmo tempo é um Deus que está presente nas nossas vidas, na vida daqueles homens daquela época, e que entrou na humanidade com um propósito. E o capítulo 17 de João vai terminar os discursos públicos de Jesus. No capítulo 16, nós temos o último discurso de Jesus, o último grande sermão de Jesus. E a partir do capítulo 17, Jesus então vai orar. E esse tipo de estrutura é muito comum no Oriente Médio Antigo. Terminar ou encerrar o ministério, o tempo de reinado de um rei, por exemplo, com uma oração. E o capítulo 17, todo ele é uma oração. O capítulo 17 de João fala sobre oração. Os temas desse capítulo 17 são muito parecidos com os temas que Jesus já falou nos capítulos 12, 13, 14, 15 e 16. Então olha só o assunto da oração de Jesus. Jesus vai orar pela obediência, sua obediência ao Pai. Então ele vai falar novamente sobre o fato de ele ter vindo e em tudo ter obedecido o Pai. Essa oração vai abordar a revelação de Deus através do Filho. Então ele vai mostrar cada vez mais que ele, Jesus, é a manifestação do Deus vivo. A gente vai dar uma olhada nisso hoje. Ele vai nos introduzir os discípulos entrando no mundo. E ele diz, eu estou indo embora, mas eu não estou saindo do mundo. Agora, a projeção da minha presença no mundo será através de vocês. E Jesus então vai dar àqueles homens a sua comissão. Né? A gente conhece bem o que diz lá em Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos. Em João, antes de dizer isso, antes de enviá-los, Jesus vai interceder por eles. Tema dessa oração, a missão dos discípulos. E aí Jesus vai falar, olha, vocês vão entrar neste mundo, e Jesus vai novamente lembrar para eles que a entrada de pessoas que representam a Deus no mundo significa colher para si ódio, violência, perseguição. E Jesus vai orar para que no meio de um contexto de perseguição, de ódio, de violência, eles não abandonem a fé. A oração de Jesus vai abordar a unidade dos discípulos. E Jesus vai dizer para Deus o quanto é fundamental para que a missão de Deus seja cumprida, eles estarem unidos com Ele, com Cristo, assim como Ele está com o Pai, e essa união com Ele leve-os a estarem unidos uns com os outros. E a oração de Jesus vai se preocupar com o destino de Jesus, a sua ida ao Pai. E Jesus então na sua oração vai dizer para o Pai que tudo o que Ele fez, tudo que o Pai pediu, Ele fez. E então Ele pode voltar ao seu estado divino, ao seu estado eterno, de glória eterna, assim como era no começo. Então esse capítulo 17 todo vai falar disso, vai tratar esses assuntos. Vamos ler agora o capítulo 17, que aí a gente consegue ver todos esses assuntos pincelados, tocados aí por Jesus dentro dele. Então João, Evangelho de João, capítulo 17. Diz assim, depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora.
glorifica teu Filho para que ele te glorifique. Pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concedeu vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. E eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado antes do princípio do mundo. Eu revelei teu nome àqueles que deste no mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhe transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti e creem que tu me enviaste. Minha oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, e tudo que é teu pertence a mim, e eu sou glorificado por meio deles. Agora deixo este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome, agora protege-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras já haviam predito. Agora vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço, Pai, que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estou. Então eles verão toda a glória que o Senhor me deu, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E esses discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Está aí o texto do capítulo 17 de João. Esse capítulo pode ser dividido em 3 partes. Jesus se preocupa com essa oração, com esses temas. Ele divide esses temas em 3 assuntos básicos. Hoje nós vamos ver um desses assuntos. O primeiro assunto básico é esse: a oração de Jesus acerca de si mesmo. É muito interessante olhar quando Jesus fala com o Pai acerca de quem Ele é e das coisas que Ele fez e do que Ele espera da parte do Pai. É muito interessante esses recortes que a Bíblia faz. Uma conversa de Deus com Deus. Uma conversa de Jesus, plenamente Deus, 100% Deus, falando com seu Pai, plenamente Deus, 100% Deus, e ambos sendo o mesmo Deus, um único e só Deus. Esse diálogo entre o Pai e o Filho
Esse recorte é muito bonito. A próxima parte do capítulo vai falar sobre a oração de Jesus sobre os 11 apóstolos. Versículos de 6 a 19 vão falar sobre Jesus orando e conversando com Deus acerca daqueles 11 homens que o seguiram durante 3 anos e meio, mais ou menos, e que andaram com ele. E a última parte da oração, Jesus ora por todos nós que estamos sentados aqui, que nos chamamos igreja. E aí, no final dessa oração, final do capítulo, versículos de 20 a 26, a oração de Jesus por todos os crentes. Nós vamos tentar dividir isso em 3 domingos. Então, hoje a gente vai tentar falar sobre a primeira parte, capítulos, versículos de 1 a 5. Esses versículos de 1 a 5 respeitam uma estrutura literária que era comum dos tempos antigos, chamado quiasmo. É só você lembrar de quiabo. Toda vez que eu lembro de quiasmo, eu lembro do quiabo, né? Então é um quiasmo. Quiasmo é uma estrutura de pensamento que vai mostrando comparação de temas até chegar a um assunto central. E ele faz isso mostrando isso graficamente no texto. Isso não sou eu que estou inventando, não. Os caras escreviam assim, ok? Vamos ver como é que isso funcionava? E vamos ver qual que era a intenção principal de João no versículo de 1 a 5. O que João queria levar a gente a refletir nesses versículos? Primeiro, ele fala, Jesus falando para o Pai, glorifica tu o Filho, para que ele glorifique a ti. A primeira preocupação de Jesus, neste primeiro versículo do texto, é que chegou o momento dele ser glorificado. A palavra que ele usa no primeiro versículo é, depois de dizer essas coisas, então Jesus terminou aquele longo discurso, Jesus olha para os céus, e a atitude de olhar para os céus, na verdade isso é uma expressão idiomática daquela época, que o fato de levantar a cabeça e olhar para os céus, representa a submissão, a sujeição a este Deus. E o que Jesus está fazendo é, olhando para os céus, e ele está dizendo, Pai, agora eu quero declarar para o Senhor, que eu estou completamente disponível, para que o teu plano seja cumprido definitivamente através de mim. Esse olhar para o céu é uma atitude de submissão, é uma atitude de sujeição, é uma atitude de entrega nas mãos de Deus. E Jesus faz isso na frente dos seus discípulos. A gente não sabe exatamente aonde essa oração aconteceu, mas olhando para o texto, olhando para os paralelos nos outros evangelhos, parece que essa é aquela oração no Getsêmani. Sabe, quando Jesus deixa os discípulos e fala, olha, fiquem aí orando, eu vou me colocar à parte para orar também. E ele começa a orar e os discípulos dormem. Mas parece que João não dormiu. João ficou ali meio de rabo de olho, observando e vendo que Jesus olhou naquele momento para os céus, declarando a sua sujeição, a sua submissão a Deus. É interessante ver, já aqui no começo do texto, um contraste muito esquisito com os nossos dias, em que muitas pessoas olham para o céu, mas elas olham para o céu não para dizer para Deus, eu estou aqui para fazer a sua vontade, mas as pessoas olham para o céu para dizer para Deus, eu estou aqui para dizer para o Senhor o que o Senhor tem que fazer na minha vida. E ao invés de se colocarem numa posição de submissão, de sujeição, de subserviência, se colocam numa posição de orgulho, e alguns ousam até apontar o dedo para Deus e dizer para Deus, eu não aceito, eu determino, eu tomo posse, eu quero de volta o que é meu, o Senhor tem que me dar, restitui. Como é que pode um ser humano, um ninguém, um barro, um verme, alguém que vai ser comido pela terra, poder olhar para o Senhor do universo, para o Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas, e se sentir na condição de dizer para Ele, de querer impor a Ele as suas vontades. E aqui é interessante ver Jesus Cristo, o Verbo encarnado,
o Deus do universo, mas feito homem, olhando para os céus e dizendo: Pai, a minha preocupação não é eu mesmo, não é me livrar da cruz, não é resolver os meus problemas e satisfazer o meu próprio coração. A minha preocupação é a glória do Senhor. É isso que está no coração de Jesus. Eu não estou preocupado em ser beneficiado, eu não estou preocupado em ganhar, eu não estou preocupado em ser liberto, eu não estou preocupado em satisfazer as minhas intenções, meus sonhos, meus projetos de vida, não. Eu estou preocupado em dizer para o Senhor: eu olho para Ti e digo: faz o que o Senhor quiser de mim. Chegou a hora de glorificar o Teu nome. E chegou a hora de eu ser glorificado. Agora esse eu ser glorificado é que é o negócio. Porque todas as vezes no Evangelho de João que Jesus diz que Ele quer ser glorificado, Ele está falando da morte na cruz. Então a glória para Jesus, aquilo que é mais importante para Jesus, o momento mais glorioso da vida de Jesus, não está relacionado com sucesso profissional, não está relacionado com compra de casa própria, não está relacionado com carro zero, com o celular último que saiu, o lançamento da Samsung ou do iPhone, não está relacionado com quantos amigos ele tem, quantos likes ele ganha na página dele no Facebook, ou quantas curtidas ele tem no canal dele no YouTube. Não. A glória de Jesus, o momento em que Jesus se sente no ápice do seu ministério, naquele momento em que ele se preparou a vida inteira para chegar a Ele, é quando ele diz o seguinte: eu estou aqui, Senhor, chegou a hora da minha morte. Essa é a minha glória, saber que eu estou cumprindo plenamente a vontade do Senhor. Então Jesus, ele vai declarar isso a Deus. Essa é a primeira declaração. Ele vai dizer isso. E essa declaração, ela na verdade vai ser acompanhada de uma outra declaração. Ele vai dizer: olha, o Senhor me deu uma autoridade, e essa autoridade eu recebi, mas a autoridade que Jesus recebe é uma autoridade para dar, e não para se beneficiar. É muito interessante, nós lemos aqui, se eu não me engano, 26 versículos. 26 versículos. Em que Jesus ora. E a oração de Jesus em 26 versículos não tem nenhum pedido sequer para Ele. E no único versículo em que ele fala do que ele está pedindo ao Pai, ele fala: eu quero me sacrificar, eu estou pronto para morrer na cruz, para beneficiar um monte de gente que não merece a minha morte, para me entregar por um monte de gente que deveria ser condenada, que deveria estar separada de Deus, mas eu estou disposto a entregar a minha vida por eles, a pagar o pecado deles no lugar deles, morrendo a morte que eles tinham que morrer, para mudar o destino eterno deles. Então a única vez que Jesus pede por si, que é no versículo 1, ele pede por si, dizendo o seguinte: chegou a hora, Senhor, eu vou morrer na cruz para glorificar o Senhor em primeiro lugar e depois salvar as pessoas. Então Jesus, a oração de Jesus é uma oração que está voltada para o outro e não para si. E aí eu fico pensando quantas vezes nós dobramos os joelhos nos nossos quartos e o fruto da nossa oração em nenhum momento é preocupado com aquilo que Deus quer, com aquilo que é o plano de Deus, com aquilo que Deus mandou fazer, com as ordens de Deus. Mas a gente ora e às vezes fica um tempão orando, pedindo, só coisas egoístas, centradas em nós mesmos, para as nossas próprias satisfações e prazeres, e a gente exclui Deus dos propósitos da nossa vida. E na verdade, quando nós vamos orar, ao invés de fazer como Jesus fez, que se coloca dentro dos planos de Deus, nós queremos convidar Deus para entrar nos nossos planos. E queremos fazer que Deus realize aquilo que nós planejamos. E isso não vai acontecer. E Jesus já sabe disso. Jesus, ele se insere nos planos de Deus.
E aí então a gente chega no foco principal desse texto. A vida eterna é o conhecimento do Pai e do Filho. Então o versículo central, que é o versículo 3 dessa estrutura, ele tem um propósito: mostrar qual é o objetivo central da oração de Jesus nos versículos de 1 a 5. E a oração central dos versículos de Jesus é o Pai e o Filho unidos, um com os propósitos, o outro executando esses propósitos, para que nós sejamos salvos. Então Deus agindo em favor de todos nós que cremos em Jesus Cristo. E aí então ele faz um paralelo. Ele compara a autoridade recebida pelo Filho na terra para o completar da obra do Filho na terra que glorifica o Pai. Então ele está dizendo, o Filho recebeu na terra propósitos do Pai e o Filho cumpriu todos os propósitos do Pai. Isso está lá no versículo 4. E o versículo 5 é um paralelo direto com a primeira frase. Aqui tem um outro imperativo no auristo. Ele diz assim, no começo, glorifica tu o Filho, e ele termina dizendo, glorifica tu a mim, Pai. E aí ele vai dizer, porque eu glorifiquei a ti com a minha vida, agora o Senhor me glorificará com a mesma glória que eu tinha antes de eu ter descido. E aí a gente lembra lá de Filipenses capítulo 2, que ele diz que, embora sendo Deus, não considerou que estar na condição de Deus era algo que ele deveria se apegar, mas ele se esvaziou, veio a ser servo, morreu a morte da cruz, e agora ele vai ser de novo exaltado àquela condição da qual ele saiu, de divindade plena, de Senhor pleno, na sua condição de plena glória. E aí o texto diz, tenham vós o mesmo pensamento que teve Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que a sua condição de imortal era algo que ele deveria se apegar, mas se esvaziou. E aí Paulo lá em Efésios e Filipenses vai nos convidar a termos o mesmo sentimento de Jesus. E na oração Jesus diz isso, Pai, eu completei os teus propósitos. Eu fiz tudo o que o Senhor queria que eu fizesse. Agora me devolve a minha condição eterna. Me coloca de volta da onde eu saí. E aí Jesus vai subir ao Pai. Então o texto, os versículos de 1 a 5, são divididos assim. O 1 e o 5 são paralelos, um complementando o outro. O 2 e o 4 são também paralelos, mostrando a autoridade que o Filho recebeu para dar a vida eterna, e ele completou essa obra e assim glorificou o Pai. E o centro do capítulo, mostrando que o Pai e o Filho estão operando juntos na salvação do ser humano. Esse é a estrutura do capítulo que nós acabamos de ler aí, de João. Agora, vamos colocar isso em prática na nossa vida. Qual é a preocupação de Jesus nesse texto o tempo todo? Eu não sei se você prestou atenção na leitura, mas existe uma palavra que se repete muitas vezes nessa leitura, que é essa palavra aí, glória. O foco central de Jesus em todo esse capítulo 17 é a glória dele e do Pai. E aí então ele vai dizer para a gente, por exemplo, o Pai glorifica o Filho, o Filho glorifica o Pai. O Filho glorifica o Pai na terra, completando a obra, e a glória do Filho é a morte na cruz, que o Pai designou para ele. Lá no versículo 5, o Filho é glorificado, retornando à glória que tinha junto com o Pai. Lá na frente, versículo 10, o Filho é glorificado pelos apóstolos. No versículo 6, o Filho compartilha sua glória com a igreja através da unidade da igreja. Está lá no versículo 21. Versículo 24, o Filho deseja que a igreja veja a plenitude da sua glória. É óbvio que o centro, o pensamento de Jesus nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos, é a glorificação do Pai, dele próprio e da igreja, por meio de expressar a presença do Pai na terra. Bom, aqui a gente tem que fazer uma pausa
para pensar na nossa própria vida. A pergunta é: se o propósito do Filho foi vir ao mundo para nos salvar, nós temos que fazer uma pergunta: por que Deus salvou você? Porque você é bonitinho? Cheirosinho? Porque Deus olhou lá do céu e falou: ai, que cuti-cuti, gente tão boa, tão linda, tão maravilhosa, maravilha de povo lindo, vou salvar todo mundo. Foi isso que Deus pensou, não? Não. Na verdade, Romanos capítulo 3 diz que Deus olhou do céu e a conclusão que Deus chegou foi uma só: não há um justo sequer. Não há quem queira, não há quem busque, não há quem faça o bem. Todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus e todos merecem ser condenados. E a resposta é: então por que Deus te salvou? A essa pergunta. Por que Deus salvou você? Por que Deus salvou você? Por que você pode dizer: eu vou para o céu? Já parou para pensar nessa pergunta? Como é que você responde isso? Não vem com resposta de criança, né? Igual meus filhos. Porque ele quis. É verdade que foi porque ele quis. Mas eu acho que essa resposta não é suficiente. E a resposta suficiente Jesus nos dá nessa oração. Porque Deus quer que os homens glorifiquem a Ele. Deus nos salvou para que nós possamos viver vidas que glorifiquem ao Pai. Agora, isso precisa ser explicado. O que significa isso na prática? Isso significa que Deus quer que eu e você, quando andemos nesse mundo, e é por isso que Ele vai comissionar os discípulos, quando nós vivemos os nossos casamentos, quando nós dirigimos os nossos carros, quando nós compramos e vendemos, quando nós criamos os nossos filhos, que as pessoas desse mundo que não conhecem a Deus possam olhar para nós e desejar servir ao nosso Deus, por ver a presença de Deus nas nossas vidas. Isso é glorificar a Deus. E a morte de Jesus não foi para levar você para o céu. A principal preocupação de Jesus quando morreu na cruz não era levar você para o céu. A principal preocupação de Jesus na cruz não era oferecer para você mansão lá no céu, vida boa lá no céu, roupa, comida e água lavada. Não. A preocupação de Jesus quando Ele morreu na cruz era a água lavada, eu falei, né? É roupa lavada, gente. As muitas letras me fazem delirar de vez em quando, né? Essa semana eu falei uma no seminário. Os moleques estão me zoando até hoje lá. Mas deixa para lá, depois eu conto em off. A preocupação de Jesus ao morrer naquela cruz, queridos, não era porque a gente merece o céu. Não era porque Ele quer levar a gente para o céu. A preocupação de Jesus era a glória do Pai. Jesus queria que Deus fosse glorificado por meio de seres humanos. Que a nossa existência aqui na terra levasse pessoas a glorificar o Pai. E aí nós temos a primeira pausa do nosso texto para uma reflexão pessoal. A sua vida glorifica a Deus? As pessoas que convivem com você, as pessoas que se relacionam com você, desde as mais íntimas, começando com seu marido, sua esposa, essa pessoa que você tem do seu lado, que convive com você dentro da sua casa, essa pessoa ela chega na presença de Deus e diz assim: Deus, eu te louvo, Deus, eu honro o teu nome, Deus, eu agradeço, eu engrandeço, eu exalto ao Senhor por conviver com a Arite, por conviver com o Creuze. A Arite é minha esposa. Por conviver com... Será que o seu marido faz isso? Será que parte das honras que ele dá a Deus é por ter você na vida dele? Será que a sua esposa faz isso? Parte das honras que ela dá a Deus, dos agradecimentos, dos louvores delas a Deus,
é porque tem você como marido na vida dela? Será que os seus filhos fazem isso? Será que os seus filhos, quando eles oram, se é que oram? Mas se eles orarem, quando eles oram, será que eles dizem isso a Deus? Deus, muito obrigado. Eu louvo, eu exalto, eu honro o seu nome, eu glorifico o Senhor por causa dos pais que você me deu. Será que as pessoas lá do seu trabalho, elas honram e louvam a Deus, mesmo muitas vezes sem conhecê-lo, por ter você trabalhando lá na empresa? Esse é o ponto. Jesus está dizendo aqui: Pai, eu vivi para a tua glória. Eu vou agora morrer e essa é a minha glória, a morte. E o objetivo da minha glória, da minha morte, é que o Senhor seja glorificado. Pai, me glorifica para que o seu nome seja glorificado. Não é assim, Pai, me glorifica para tirar um monte de gente do inferno, não. É, Pai, me glorifica para poder ir um monte de gente para o céu. Não. O primeiro propósito de Jesus com a sua morte é que o Pai dele seja glorificado. E esse deve ser o primeiro propósito de todo cristão que reconhece a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. A confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé que os nossos irmãos presbiterianos adotam como confissão de fé, está lá, cláusula número 1 da confissão de fé de Westminster. A glória de Deus é o centro de todas as coisas. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu oro, tudo que eu vivo, tudo que eu compro, tudo que eu vendo, quer comamos, quer bebamos, desde as coisas mais simples como comer e beber, quer eu faça qualquer outra coisa, sejam as mais complexas possíveis, que tudo seja feito para a glória de Deus. E aí a gente começa a perceber, na oração de Jesus, o quanto o povo brasileiro ainda não entendeu o Evangelho. Porque as pessoas muitas vezes procuram a Deus, não para colocar Deus como centro e para viver para a glória dele, mas elas procuram a Deus para se colocarem como centro e para que Deus os glorifique, Deus dê para eles tudo de bom e de maravilhoso. Diferente de Jesus, porque a glorificação de Jesus era a morte. Porque a oração de Jesus só tinha um pedido para ele próprio, e o pedido para ele próprio é: eu quero morrer na cruz logo. Muito diferente das nossas orações e muito diferente do nosso comprometimento com o Evangelho. E a primeira pausa desse texto, logo no versículo 1, é um convite a deixarmos de viver para nós mesmos e passarmos a viver para a glória de Deus. Então Jesus está preocupado com glorificar a Deus. A oração de Jesus é altruísta. Ele pede para si o sacrifício. E ele pede para os outros a proteção. Olha só. Para ele mesmo, ele pede: Pai, chegou a hora. Me dá a minha glória. Quer dizer, me dá a minha cruz. E para os outros ele diz: Pai, eu estou intercedendo por eles, cuida deles, protege eles, faz o que é bom para eles. Isso, gente, nos desafia a mudar as nossas orações. E você começar a fazer orações na sua casa como as de Jesus. Não mais, Pai, me dá um carro, Pai, me dá uma casa, Pai, me faz isso. Não, as suas orações e as minhas orações e as nossas orações têm: Pai, me ajuda a matar a mim mesmo, a morrer para mim mesmo. Pai, me ajuda, como o mestre disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pai, me ajuda a ser como Jesus, a abrir mão de mim, a fazer como diz aquela música: abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão das riquezas, abro mão dos poderes, abro mão das alegrias, abro mão dos prazeres dessa vida, abro mão por ti, para que tua seja a glória em todas as coisas que eu faço.
Então Jesus nos incentiva a mudarmos as nossas orações sermos menos centradas naquilo que é bom para nós e serem mais centradas naquilo que é bom para Deus. E as nossas orações devem ser: Pai, o que eu tenho que fazer para te servir mais? Pai, o que eu tenho que fazer para ofertar mais? Pai, o que eu tenho que fazer para trabalhar mais para o teu reino? Pai, o que eu tenho que fazer para me dedicar mais horas da minha vida, do meu dia, do meu tempo, para as coisas que importam para o Senhor? E foi isso que Jesus disse: não ajunte para vós riquezas, nem ouro, nem prata, nem objetos preciosos que a traça e a ferrugem podem corroer, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas Deus vai cuidar para você. Não ande preocupado com as coisas dessa vida, quanto ao que comer e ao que vestir e aonde você vai morar. E Ele nos chama: olha as raposas, olha os passarinhos, olha as flores do campo. Eles não plantam, eles não costuram, eles não têm nada disso, mas se vestem com esplendor e estão sempre supridos de todo o alimento que precisam. Mas é interessante que a nossa sociedade, o nosso mundo tem virado as ordens de Deus de ponta cabeça. E muitas vezes a própria igreja, ao invés de estar pregando o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, está usando o púlpito para dizer para as pessoas: venha no culto tal, com os 350 no fulano de tal, que aqui você vai ter carro, você vai ter roupa, você vai ter sucesso, dinheiro, poder, fama. Venha que as portas do mundo vão abrir para você, porque aqui você vai ser abençoado. Aonde você botar a planta do seu pé é seu por possessão. Declara, toma posse, não aceita, restitui o que é seu, pede de volta. Entre em batalha. Tudo ao contrário do que Jesus disse. Tudo ao contrário do que Jesus fez. Então o chamado aqui é: abra mão de você mesmo. Abra mão de si para viver para a glória de Deus. A oração de Jesus continua e ela nos convida a vivermos uma glória e uma percepção da própria vida diferente. Eu vou passar agora um vídeo. É de um rapaz chamado Zach Smith. Eu procurei o vídeo em português dublado, não tem. Então me perdoe você que não gosta de ler legenda, mas esse vídeo só tem em inglês e aí tem a legenda em português embaixo. Presta atenção nesse vídeo, porque ele vai mostrar pra gente o que é viver para a glória de Deus. Hi, my name is Zach Smith, and I am 33 years old. I've been married to my beautiful wife, Mandy, for 11 years. We have 3 children, Lizzie, Jake, and Luke. And this is my story. I met Jesus when I was 5 years old. I grew up as the son of missionary parents in Ecuador, where I lived for 15 years. I went to college in Arizona, where I met my wife. For the next 10 years, we traveled around while I worked in the information technology field. We served in our local church, and I attended seminary. I often thought about working in full-time ministry, but no opportunities seemed right. I was told about a job here at New Spring Church helping with information technology. It was perfect, an IT job at an amazing church. I took the job and started working in October of 2008. For several months, life was very good, and we were very happy. In May of 2009, at age 32, I was diagnosed with stage 4 colon cancer. Immediately, I had surgery to remove 1.5 feet of my large intestine and a lemon-sized tumor. I was told that cancer had spread to my spleen and to my liver. Chemotherapy was on the horizon. This was all a very sudden shock to me. I had always been very healthy, and I found myself very confused. Why did I have cancer? Had I done something wrong to cause it? Was this a result of many years of sinful living in my past? I was working at a church and serving God. Where did I go wrong? But thankfully the confusion quickly turned to hope. I knew that God had a plan for my life. I did not understand why I had cancer, but I knew that God was in charge.
For 3 months, I underwent a horrible chemo regimen. Afterwards, I had a scan done, and the results were great. There was no cancer found in my body. We celebrated God's healing and God's faithfulness. And the next few weeks of my life were some of the best, as I celebrated being cancer-free. But another scan 1 month later showed that the cancer had reappeared, this time in my abdominal cavity. I was devastated. Why was it back? Everything was just starting to make sense, but the reoccurrence of cancer caused even greater confusion. I resumed chemotherapy and did more tests. The cancer is now growing and getting worse. Unfortunately, the chemo drugs are no longer effective in my abdomen, and surgery is not an option due to the degraded state of my liver. Medically speaking, there is nothing more for me, and medically speaking, I probably will not live to 2011. The Bible says in Matthew 7:11 that God gives good things to those who ask. God cannot give me a bad gift. And it is through that lens that I can say that cancer is the best thing that has ever happened to me. I am a better husband and a better dad, a better boss and a better employee, a better friend and a better follower of Jesus. And through cancer, God has shown me some amazing things about himself. Those are indeed great gifts. I still have questions about cancer, why it went away and why it came back. I do not understand, but I know that God is in charge. I am praying for God to heal me. That is my desire. I want to walk my daughter Lizzie down the aisle. I want to watch my sons, Jake and Luke, become men. I want to grow old with Mandy. And I want to live my life with my friends here at work. But I may not be able to work for very much longer. And I may have just celebrated my last Christmas with my family. This I do know. If God chooses to heal me, then God is God, and God is good. If God chooses not to heal me and allows me to die, God is still God, and God is still good. To God be the glory. Hi. Isso é a vida de alguém que entendeu a glória de Deus. De alguém que entendeu um propósito que é muito maior do que muitos de nós vivem. Um propósito centrado em si. No dia 4 de maio, próximo à data que nós estamos, de 2010, o Zac encontrou a glória de Deus. E glorificou o Senhor com o último suspiro de sua vida. A pergunta que esse texto nos leva a fazer sobre as nossas próprias vidas é: será que eu já entendi isso? Será que eu já entendi que o centro da existência não sou eu? Que o centro da existência não são as minhas necessidades? Que o centro da existência não são os meus propósitos, os meus sonhos, os meus planos? Mas que um Deus bom e gracioso, soberano sobre todas as coisas, quer que eu viva cada instante da minha vida centrado única e exclusivamente na glória dele. Foi isso que Jesus viveu. É isso que nós somos convidados a viver. É isso que nós somos convidados a fazer. É isso que Jesus diz alguns versículos antes, quando ele diz: Pai, eu já os tirei deste mundo. Eles não pertencem mais à esfera de existência desse planeta. E eu quero que o coração deles esteja centrado na sua glória, centrado naquilo que é importante para o nome do Senhor, para honrar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. E é interessante o que ele diz de nós nesse texto. No versículo 2 ele diz: toda autoridade sobre a carne. E ele está comparando exatamente, lembrando para a gente o que nós somos. Nós somos carne. Ele não fala assim: olha, eu estou
preocupado sobre a minha autoridade, sobre pessoas muito especiais, magníficas e maravilhosas. Ele está chamando a gente de carne. E Jesus está dizendo que a autoridade que Deus deu para ele é sobre toda a carne, e nós poderíamos traduzir isso como ser humano. Talvez na sua Bíblia esteja traduzido seres humanos, talvez outras Bíblias tragam homem. Mas a tradução literal é sarques, carne. O Senhor me deu autoridade sobre toda a carne, e Ele está lembrando que nós somos um monte de carne. E Ele está lembrando para nós sobre a nossa fragilidade, sobre a nossa mortalidade, sobre a nossa inferioridade e sobre a nossa condição de estar abaixo deste Deus. E Ele está dizendo para a gente que aqueles que reconhecem a Deus como seu Salvador, eles são pessoas que reconhecem a autoridade de Cristo, a superioridade de Cristo sobre as suas próprias vidas. E que a alegria dessas pessoas, assim como Cristo, quando esteve na carne, olhou para os céus e reconheceu a autoridade do Pai, Ele quer que agora nós, em carne, olhemos para o céu e reconhecemos a nossa pequenez, a nossa inferioridade. Os nossos planos não são bons planos. Nós não conseguimos ver como Deus consegue ver. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos, são melhores do que os nossos. Eu não tenho que fazer Deus conhecer os meus planos inferiores de carne. Eu tenho que, na carne, olhar para o céu e dizer: quais são os seus planos elevados? Quais são os seus planos superiores? Quais são os seus planos melhores? Quais são os seus planos mais exaltados? E eu quero que os seus planos aconteçam. Eu quero me colocar diante da tua mão para que você seja glorificado. E que, se for preciso, eu sofrer e morrer para que a tua glória seja exaltada, para que o teu nome seja lembrado, que assim seja. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa. E às vezes Deus nos dá um câncer para que nós sejamos melhores para a glória dEle. Como nós vimos na história do Zeque. Depois que eu tive câncer, a minha vida foi melhor. Eu fui melhor pai, melhor marido, melhor funcionário, melhor patrão, melhor. Porque eu entendi que a minha vida não era centrada em mim mesmo, mas que o foco da vida era a glória do Pai. É isso que os apóstolos vão dizer lá na frente, quando eles vão dizer: quer morramos, quer vivamos, quer seja passando fome, frio, perigo, espada, fome, nudez. A nossa preocupação não está no nosso próprio benefício, mas está na glória do Pai. Um dos gritos de liberdade que a reforma protestante deu foi o sola Deo glória. Que a glória seja dada somente a Deus em todas as coisas. A vida eterna, então, não se baseia naquilo que é bom para a gente. É interessante isso. Porque eu já vi pessoas pensando na vida eterna assim: na vida eterna vai ser tipo um clube med, né, na beira da praia, uma rede, os coqueirinhos. Vai ter um monte de garçom para me servir. Eu vou ter uma mansão celestial, uma casarona enorme para mim, só para mim, 350 quartos luxuosos. Vou dormir cada dia do ano em um, né? E aí eu vou deitar na minha rede de frente do meu mar, da minha glória, e eu vou fazer garçom, água de coco. Quero comer escargot no almoço, né? Quero churrasco na janta, sem engordar, por favor, né? A gente pensa às vezes no céu. Eu vejo conversando com os meus filhos. O céu dos meus filhos não é um céu que se preocupa com Deus. O céu muitas vezes dos meus filhos é um céu que se preocupa com eles mesmos. Eles vão falar: pai, no céu vai ter escorregador, no céu vai ter toboágua, parquinho.
Esse é um céu dos seres humanos, mas não é esse o céu que Deus reservou para nós. Porque Jesus define muito bem como é o céu. O que é eternidade? Né? O que é a vida no céu? Aliás, Jesus já acabou com isso quando lá atrás ele fez o discurso falando: vocês estão preocupados para ir para a mansão celestial. Deus não falou que vai dar mansão para ninguém. Deus falou que vai ter lugar para todo mundo no céu. E agora Jesus vem lembrar para a gente: olha, e céu, querido, não tem nada a ver com satisfazer as suas necessidades. O céu é conhecer o Pai. Céu é ter intimidade com o Pai. Ele define isso. A vida eterna é esta: conhecer a Deus e reconhecer ao Filho de Deus como único Senhor, como Salvador. O que é o céu? O que é a vida eterna? Jesus diz: a vida eterna é esta. É pontual, é uma resposta direta e clara. A vida eterna não é focada em você. A vida eterna não é focada no que você gosta, no que você quer, no que você sonha, no que você imagina. A vida eterna é esta: conhecer a Deus. Se você quer ir para o céu por qualquer outro motivo que não seja conhecer a Deus, cuidado. Que o lugar para onde vão as pessoas que não querem conhecer a Deus e querem outras coisas acima de Deus é outro. O céu é conhecer a Deus. E eu tenho tentado pensar no céu em altos papos. Lá no céu não me interessa mais nada. Não me interessa se vai ter casa, se vai ter carro, se a rua vai ser de ouro ou vai ser de carvão. Não me interessa se eu vou morar debaixo de uma ponte, se eu vou deitar no chão, se eu vou passar frio, fome. Não interessa. Eu sei que no céu eu vou encontrar o que eu quero, que é o meu Deus. Deus me basta. Deus é suficiente para mim. E é isso que Jesus está dizendo. A vida eterna é esta: conhecer a Deus. Se você está pensando em ir para o céu, para outra coisa que não esta, não é para a vida eterna que você quer ir. Porque a vida eterna é conhecer a Deus. É declarar todos os dias a Jesus Cristo e imergir, mergulhar cada vez mais nesse Deus. A cada dia mais conhecer um pouco mais desse Deus inesgotavelmente. Esse é o céu. E aí então, falando sobre o céu, o Merrill escreveu o seguinte: a vida é o desenvolvimento ativo como meio ambiente. A morte é a cessação do envolvimento com o meio ambiente, seja ele físico ou pessoal. O tipo mais elevado de vida é envolvimento com o mais alto tipo de ambiente. Um verme está satisfeito em viver no solo. Não só o ambiente mais amplo da terra, mar e céu, mas também o contato com outros seres humanos. Para o completo cumprimento de nosso ser, devemos conhecer a Deus. Isso, disse Jesus, constitui a vida eterna. O conhecimento de Deus exigiria uma eternidade para se desenvolver plenamente, mas qualitativamente deve existir em uma dimensão eterna. E ele está dizendo: o que é mais importante no céu não é não morrer nunca mais. O que é mais importante no céu não é onde a gente vai morar. O que é mais importante no céu não é o que a gente vai ganhar, o que a gente vai perder, o que vai ser bom para a gente. O que é mais importante no céu é que nós vamos conhecer a Deus plenamente. Aquilo que hoje nós vemos em parte, um dia nós veremos plenamente, face a face, e poderemos desfrutar da eternidade com Deus. Eu tenho dito isso há algum tempo: o céu é Deus. E é por isso que eu me preocupo com muitos crentes que estão vivendo a sua vida sem desejar a Deus, porque eles não vão gostar do céu. Quem vive a sua vida aqui sem desejar mais de Deus, sem desejar orar mais, sem desejar ler mais a Bíblia, sem desejar ter mais intimidade, mais relacionamento, mais envolvimento com esse Deus, não vai gostar do céu.
se você não deseja a Deus, se você não, o fogo que arde dentro do teu peito e que motiva a sua vida não é o conhecimento de Deus, o céu vai ser muito chato para você. Porque a vida eterna é conhecer a Deus. E se Deus não te motiva, o que te motivará? Esses dias nós estávamos conversando aqui na igreja sobre isso. E aí a gente estava falando, vamos fazer uma programação assim, vamos fazer vídeo, vamos fazer palestra motivacional, aeróbica de Jesus, né? Fazer alguma coisa para movimentar e as pessoas se sentirem motivadas. E aí eu falei assim, peraí. Se a palavra de Deus não motiva, se o Espírito Santo não motiva, se a vida que nós recebemos de Jesus Cristo não motiva, o que mais motivará? E essa é a pergunta que você tem que fazer na sua vida. O que te motiva? O que te impulsiona? O que te dá gana de viver mais? Se a sua gana e sua alegria de viver está neste mundo, você é como o verme que se contenta a viver com a terra e que não sabe que existe o céu e o mar. Se sua alegria está reduzida a esta vida, é o que a Bíblia nos diz, nós somos os mais infelizes dos seres humanos. Porque Deus tem uma vida eterna para nos oferecer de conhecimento dEle. É Ele que me satisfaz. Não é a minha esposa que me satisfaz. Não é a minha casa que me satisfaz. Não é o meu emprego como pastor dessa igreja que me satisfaz. Não são meus filhos que me satisfazem. Não é o salário que eu ganho, as coisas que eu posso comprar com ele. A minha satisfação é o Senhor. Como Jó percebeu, o Senhor deu, o Senhor tirou. Vim nu eu vou voltar. Mas eu tenho uma coisa que é o que motiva o meu viver. Mesmo que a minha esposa esteja dizendo, acabou meu amigo, você está doente, você está com lepra, se mata, nega a Deus. Isso não me afeta, porque eu tenho algo que é o centro da minha existência, que é a glória de Deus. Que Deus seja glorificado. Então é interessante a gente começar a pensar com Jesus o que tem sido a motivação da sua vida, da sua profissão, do seu trabalho. Por que você levanta todo dia de manhã? Por que você faz as coisas que você tem que fazer? Jesus, ele nos convida a pensarmos numa glória que é consumada aqui na terra. E aí ele diz para o Pai, olha, a minha vida foi uma vida para a sua glória. E ele diz para o Pai, a minha morte é uma morte para a sua glória. E ele diz para o Pai, eu vou ressuscitar para a sua glória, para poder viver eternamente na sua glória. E é isso que ele convida a nós vivermos. Vivam para a glória de Deus. Se forem morrer, que morram para a glória de Deus, para que um dia vocês ressuscitem com Cristo e viver no céu ou na glória de Deus. E aí nós conheçamos plenamente a glória do Filho. Jesus, ele nos convida a mudarmos as nossas perspectivas sobre o que nós requeremos a Deus. A única coisa que Jesus pede a Deus é no final do texto dizer, e agora eu quero voltar para o estado do qual eu nunca quis ter saído, mas eu saí, para que a sua glória fosse exaltada através da minha vida, mas agora eu quero voltar para este lugar de glória na tua presença. Então ele vai dizer que está acontecendo uma kenosis ao contrário. Ele se esvaziou da sua condição de Deus para entrar na carne. E agora ele diz, eu quero voltar para a minha condição. E ele quer voltar para essa condição para viver em igualdade com o Pai, em desfrute de intimidade plena e perfeita com o Pai. E ele também vai dizer que vai viver para o Pai,
para a plenitude da divindade dele no Pai, com o Pai, junto com o Pai. E o texto termina com uma coisa muito interessante. Jesus vai voltar para o céu, não mais como ele veio do céu, porque ele veio do céu sendo o Espírito eterno e entrou num corpo. E ele ressuscita num corpo e volta para o céu num corpo, para provar que carne e sangue e osso pode desfrutar da plenitude de Deus, desde que reconheçam que a vida e a existência é para a glória de Deus. O convite de Jesus é um convite para abandonarmos o antropocentrismo, a vida centrada em nós mesmos, e colocarmos Deus como centro pleno e absoluto da vida. E a minha pergunta para você, para mim, para todos nós que estamos aqui é: você tem feito isso? Aonde isso começa? E Jesus dá a dica: na oração, no joelho dobrado, diante do Pai, reconhecendo que nós somos só carne, olhando para o céu e dizendo: Pai, tem compaixão de mim e me ajuda a deixar de viver para mim, para esse Deus autocentrado no meu eu, e que eu possa, como teu filho, por meio dele, viver exclusivamente, a cada dia mais e mais, para a tua glória, até que eu entre na tua glória eternamente. Faz essa reflexão pessoal. A glória de Deus é o centro da sua vida? Se não é, hoje você tem que, de fato, pedir perdão. Se a glória de Deus não é o centro da sua vida, você está adorando um outro Deus, chamado eu, chamado você, chamado emprego, dinheiro, bens, negócios. Mas nós somos convidados a abandonar esses ídolos, esses deuses, para vivermos exclusivamente para o nosso Senhor e fazermos todas as coisas para a glória dele. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que ele morreu. Eu não sei se você já entregou a sua vida a Cristo. Talvez você pode estar frequentando uma igreja para servir a uma outra coisa que não a glória de Deus. E talvez você ainda precise conhecer a Deus e desejar a eternidade. Não que satisfaça você, mas que seja centrada nele. Talvez você precise hoje fazer a mesma oração que Jesus fez há 2000 anos atrás, alguns minutos antes de ser preso e morrer para a glória de Deus. Se você morrer hoje, daqui a alguns minutos, será para a glória de Deus? Feche seus olhos. Tem um tempo seu particular com Deus.